que nós vamos integrando realmente a Amazônia com recursos próprios. E se um dia nós precisarmos de recursos de outros países, poderemos aceitá-lo, mas serão de países que tenham exatamente os mesmos ideais nossos, de democracia e liberdade. Somente dessa forma é que nós podemos dizer que a nossa Amazônia, de fato, será integrada ao nosso país. Essa é a região mais rica do mundo. E nós temos a obrigação de manter essa região sob nosso comando. E é somente dessa forma, com o entendimento de todos, dos três poderes, demais autoridades, buscando recursos, meios, se dedicando, se empenhando, que nós podemos dizer que a Amazônia verdadeiramente é nossa. Lava Jato vai perder Deltan Dallagnol e tem aí muito jaguara, pilantra e corrupto do dinheiro público comemorando. A força-tarefa da Operação Lava Jato, gente, no Paraná, informou que o procurador Deltan Dallagnol vai deixar o comando das investigações após 6 anos no cargo. De acordo com a nota divulgada à imprensa, Deltan vai se afastar por questões de saúde em sua família. A vaga de Deltan será ocupada pelo procurador da República, Alessandro José Fernandes de Oliveira, que tem atuação no combate ao crime organizado. No comunicado distribuído à imprensa, o Ministério Público Federal afirma que Deltan Dallagnol contribuiu para o combate à corrupção e garante que o trabalho da Força-Tarefa seguirá da mesma forma como nos últimos anos. Por todo esse período, enquanto coordenador dos trabalhos, Dallagnol desempenhou com retidão, esmero e abnegação suas funções, reunindo raras qualidades técnicas e pessoais. A liderança exercida foi fundamental para todos os resultados que a Operação Lava Jato alcançou e os valores que inspirou certamente continuarão, os valores que ele inspirou certamente continuarão a nortear a atuação dos demais membros da Força-Tarefa, que prosseguem no caso, diz a nota. Já Dallagnol garantiu que a sua decisão não significa uma despedida. Eu não vou desistir, não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto, um país mais justo, um país melhor, disse ele. Em 6 anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos, com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso. Eu estou agora saindo da Lava Jato e eu quero contar para você a razão disso. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, uma filhinha pequena, linda, de 1 ano e 10 meses de idade. Nós identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar para a gente quando é chamada e passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Se você tem bebês na sua família, fique atento a esses tipos de sinais, porque essa atenção, a identificação disso pode mudar uma vida. No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Contudo, nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar. Nessa idade, o cérebro ainda é muito versátil e uma intervenção precoce em problemas de desenvolvimento pode fazer toda a diferença no presente e no futuro do desenvolvimento da nossa filhinha. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar. A operação vai continuar fazendo o seu trabalho, vai continuar firme, mas decisões que estão sendo tomadas e serão tomadas em Brasília afetarão os seus trabalhos. A Força-Tarefa tem muito para fazer e ela precisa do seu suporte. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato.
Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Foi uma imensa honra para mim fazer parte desse time maravilhoso que serviu tanto à sociedade em amor. Agora, isso que eu estou fazendo, meus amigos, não é uma despedida. Eu não vou desistir, não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto, com um país mais justo, com um país melhor. Eu vou priorizar a minha família nesse momento, mas eu seguirei lutando contra a corrupção como procurador e como cidadão. E é isso que o Brasil precisa que você faça, que você siga lutando como profissional e como cidadão. Bem, gente, essa questão do Deltan Dallagnol, conheço ele pessoalmente, uma oportunidade ou outra, que tive o privilégio de conhecer sua simplicidade e também o seu talento, o seu domínio da área em que ele atua. E citar um ponto. Primeiro, tem que tirar o chapéu para esse homem. Dallagnol mudou a história do Brasil. Colocou medo em uma legião de corruptos, uma horda de toda a espécie de ladrões do dinheiro público. Desde pequeno, certamente você, nós conhecemos a história da propina, de que todo político brasileiro leva 10, 15, 20% ou levava. E nunca vimos a justiça realmente empenhada, como esteve através do Ministério Público com esse moço em Curitiba. Então, precisamos tirar o chapéu. Sérgio Moro só foi levado à posição de estrelato porque pôde contar com esse trabalho magnífico do procurador e sua equipe diante da Lava Jato de Curitiba. E ainda, se foram atrás de auxílio, de inteligência, de conhecimento do FBI, CIA, sei lá o quê, de Polícia Internacional, Investigativa Internacional, parabéns também. Parabéns também. Ora, o bandido, o corrupto, como já falamos, pode fazer articulações de toda forma, de toda espécie, para lograr o povo brasileiro, para praticar o crime. Se organiza, colarinho branco, crime organizado, todo mundo organizado, menos a justiça, gente. Então, tirar o chapéu. Pode ser criminalizado por isso. Afinal, nós estamos em um país que, entre tantas coisas boas, tem muitas nessa área da justiça invertidas. E sabe-se lá se daqui a pouco os condenados da Lava Jato não estarão soltos, processando os que realizaram esse trabalho. E daqui a pouco a justiça é a que vai ser condenada. Afinal, como disse, muita coisa invertida neste país. E para o Ministério Público Federal brasileiro, a recomendação: cuidem da vida desse homem. Deltan Dallagnol mexeu com interesses terríveis. E a Lava Jato só é o que é, só descobriu o que descobriu pelo trabalho simples, a ponto de até usar um PowerPoint para uma apresentação, mas de um empenho extraordinário e acho que nunca antes visto na história do Brasil. Cuidem da vida de Deltan Dallagnol e seus familiares, porque há muito pilantra interessado em fazer coisas não boas a ele e aos seus relacionados. É uma recomendação que deixamos aqui. Você concorda, brasileiro, com isso? É uma pena. É uma pena que a Lava Jato perde Dallagnol. E foi dada a largada. Está aberta a temporada de convenções partidárias para as eleições municipais de 2020. De acordo com o novo calendário eleitoral estabelecido por causa da pandemia da Covid-19, o prazo para a definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro. Pela primeira vez na história, por causa da pandemia do novo coronavírus, os partidos poderão optar por realizar as convenções virtualmente, considerado uma das etapas principais
principais do processo eleitoral, além de escolher os candidatos que disputarão o pleito, nessa reunião os partidos também decidem se vão participar da eleição majoritária, prefeitos e vice-prefeitos, proporcional vereadores ou ambas, e também sorteiam os números com os quais os candidatos irão concorrer. Na disputa deste ano, a expectativa da Justiça Eleitoral é que 500 mil registros de candidaturas serão confirmados em todo o território nacional. O primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro. Então está aí, temporada, em breve já, depois dessas reuniões, enfim, essas definições, de você rever velhos conhecidos que passam, de repente, dão aquela batidinha na sua casa, não é? De 4 em 4 anos, caminham, circulam pelos bairros e depois, novamente, só daqui a 4 anos. Uma parte, evidentemente. Tem os bons que realizam um bom trabalho, evidentemente. E nesta caminhada, gente, lá se vão os 2 bilhões de reais do fundão eleitoral. Vai ter muita gente, 500 mil candidaturas registradas, brigando por uma fatiazinha do fundão. Se vão usar para fazer campanha, só Deus sabe. Em destaque ao longo desta semana, a liberação de mais 12 bilhões de reais pelo governo federal para micro e pequenas empresas. A verba do PRONAMP, Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, funciona como uma espécie de garantia aos bancos que participam dos empréstimos. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, afirma que além de ajudar na sobrevivência das empresas, o crédito também auxilia a financiar pequenas melhorias nas instalações e também na estrutura dos locais. O PRONAMP tem como principal alvo as micro e pequenas empresas que historicamente têm uma dificuldade enorme em obter crédito. Num momento como esse, em meio à pandemia, o PRONAMP tem sido fundamental para apoiar essas empresas nos seus desafios de sobrevivência, explica Costa. Está aí esta ação, mais uma, do governo federal para ajudar os brasileiros. O governo federal informou que a previsão de investimentos em 2021 é de 28 bilhões 665 milhões de reais. O valor representa 56% a mais que o previsto para 2020. A informação consta na proposta orçamentária do ano que vem. Agora caberá ao Poder Legislativo discutir e votar o orçamento do ano que vem. O aumento dos investimentos no ano que vem resultará em menos recursos para as despesas livres do governo, ou seja, não obrigatórias, chamadas de discricionárias. Portanto, em 2021, o governo terá 56%, pelo menos o previsto, a mais de investimentos. E isso resultará, sim, em obras a mais pelo Brasil. É bom. Para os cristãos, isso não é novidade. A perseguição, gente, e a pressão contra a fé tem aumentado a cada dia. Agora, em nome do Estado laico, o governo de São Paulo aboliu os termos antes de Cristo e depois de Cristo dos livros didáticos da rede estadual de educação. No lugar da referência à data de nascimento de Jesus Cristo, que rege o calendário ocidental gregoriano, a Secretaria de Educação passou a usar os termos antes da Era Comum e Era Comum, AEC e EC. Como Cristo é uma referência religiosa e nem todas as religiões têm Cristo como referência e há pessoas que nem têm religião, a gente preferiu usar esse termo que é um pouco mais neutro, explicou uma servidora do governo. Nas redes sociais, a mudança causou estranheza e até indignação. Internautas apontaram que se trata de uma forma de minimizar a influência de Jesus Cristo na sociedade. Na prática, é isso mesmo. Afastar Deus, afastar Cristo, afastar a fé. E você, o que acha disso? Tudo em nome do politicamente correto? É o correto? Sinais, gente. Sinais e sinais. O povo baiano, por exemplo, preocupado agora com os tremores que têm assombrado lugares da Bahia nos últimos dias.
E para você que apoia nosso trabalho sendo membro do canal, informamos que temos um vídeo exclusivo com o presidente Jair Bolsonaro para você. Se ainda não conferiu, você também pode acessar o link através da guia Comunidade aqui do canal. E clicando em Seja Membro, você pode dar a sua contribuição. Um trabalho sério, nosso foco é o Brasil, é o melhor do nosso país, por isso divulgamos também o trabalho do presidente Jair Bolsonaro como compromisso com a verdade. Gratidão pela sua atenção, você que assiste inclusive a publicidade, como nos melhores canais do YouTube, o Foco do Brasil, sobrevive graças a você que assiste e também a veiculação de anúncios publicitários. Obrigado pelo seu like, o seu compartilhamento, até a próxima edição e que Deus abençoe a você e a sua família.